Olhem ao redor. Olhem para as manchetes, para a história, para os conflitos que parecem nunca ter fim. Eles estão lutando de novo exatamente pelas mesmas coisas pelas quais lutam há centenas e milhares de anos. Vemos reunião após reunião, trégua após trégua, tratado após tratado, e promessas feitas por todos os lados. Mas, de alguma forma, a engrenagem da violência e da desconfiança nunca para de girar. Por quê? A verdade nua e crua é que o homem é um fracasso moral. Nossos próprios planos, nossas próprias forças provaram ser insuficientes vez após vez. É exatamente nesse ponto de desespero que surge a única esperança real, uma solução que não vem de nós, mas de um plano divino já estabelecido e claramente declarado nas Escrituras. E no centro desse plano está uma figura que atravessa a história como nenhuma outra. Um homem que em sua primeira vinda foi desprezado, ignorado e rejeitado, e que ainda hoje, para muitos, permanece um mistério ou uma figura distante. Seu nome é Jesus. E não se engane, não podemos escapar dele. O próprio calendário que usamos todos os dias, este ano de 2025, é uma contagem que parte do seu nascimento. Nossa geração não pode fugir de Jesus. Ao longo dos séculos incontáveis, peças, livros, óperas e filmes foram feitos sobre ele. As maiores revistas do mundo estampam seu rosto em suas capas, questionando sua vida e sua morte. O interesse por ele é inegável e persistente. Isso nos leva inevitavelmente à pergunta fundamental que ecoa através dos tempos e exige uma resposta de cada um de nós. Quem é essa pessoa que, tendo vivido apenas 33 anos, fez mais para transformar a história humana do que qualquer outro ser que já pisou na Terra? Seria ele apenas um herói popular ou um revolucionário idealista, ou seria ele exatamente quem afirmava ser o Filho do Deus vivo? Antes de começarmos esta jornada profunda, hoje quero te fazer um convite rápido. A pergunta que vamos explorar é uma das mais importantes que a humanidade já enfrentou. Se essa questão já despertou sua curiosidade ou tocou seu coração de alguma forma, comente "Eu quero saber" aqui embaixo. Fique comigo até o final, porque a revelação que nos espera pode redefinir o seu entendimento sobre a vida. Os planos de Deus já estão formados e estão claramente declarados nas Escrituras. E à sua direita no céu está sentado um homem que foi desprezado, ignorado e rejeitado pelos homens quando veio à Terra pela primeira vez, e que ainda é rejeitado e ignorado pela maioria da raça humana. Deus prometeu que ele será o futuro governante do mundo. Ele irá destruir todo domínio, toda autoridade e poder. Está chegando o dia em que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará o seu nome. Este ano, 2000 depois de Cristo, o calendário que usamos todos os dias remonta ao nascimento de Jesus. Não podemos fugir dele. Nossa geração não pode escapar de Jesus. Ao longo dos anos, tantas peças, livros, óperas e filmes foram feitos sobre Jesus. Em março e abril, as revistas Newsweek, US News and World Report publicaram reportagens de capa sobre ele. Na sua matéria de capa sobre ciência e ideias, a US News trouxe o título "Por que Jesus morreu?" Por que há tanto interesse por Jesus hoje? Essa é a pergunta que você tem feito.
Quem é essa pessoa que fez mais para transformar a história humana do que qualquer homem que já viveu? Ele viveu apenas 33 anos. Sua jornada mais longa foi de menos de 160 quilômetros. Ele é apenas um herói popular ou um revolucionário. Ou ele é quem disse ser o Filho do Deus vivo. Quem é essa pessoa que exige que o chamemos de Filho de Deus e o sigamos até a morte? Sabemos que ele era um homem. Ele era completamente humano. Ele era o homem representativo. Ele era o homem por inteiro. Ele foi identificado e contado entre os transgressores. As Escrituras dizem 83 vezes no Novo Testamento que ele é chamado de Filho do Homem. Há muitos lugares nas Escrituras que nos lembram de sua humanidade. A Bíblia ensina que ele teve fome. A Bíblia ensina que ele estava cansado na parte de trás de um barco. Ele dormia. Ele conheceu as alegrias da amizade. Ele foi mal compreendido e desprezado. Ele chorou no túmulo de um ente querido. Ele teve que lutar contra a tentação e suportar a decepção. Ele afirmou ser o único Filho de Deus. Antes que o mundo existisse, ou antes que a raça humana existisse, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. E Jesus disse antes que Abraão existisse: eu sou João 8:58. Com essas palavras, Jesus se separou de qualquer outra pessoa que já viveu. Em outras palavras, Jesus disse: antes que Abraão nascesse, eu sempre sou o eterno presente. Não há passado com Jesus e não há futuro com Jesus. Tudo está no sempre presente e Ele está falando com você essa noite. E Ele está falando com todos nós coletivamente e individualmente. Em Colossenses 1, versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para não perder nada. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Todo este estádio se despedaçaria se não fosse pelo fato de que é Ele quem o mantém unido. A declaração de Pedro, em Mateus 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele veio a Belém, aquilo não foi o seu nascimento ou o seu começo. Ele já existia. Aquilo foi sua encarnação. Quando Jesus veio a Belém, não foi o lugar de sua origem, foi sua encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Sabe, é interessante para mim que Jesus nunca pediu desculpas pelo pecado. Ele desafiou outros a provarem qualquer erro em seu pensamento ou em qualquer coisa que ele tenha feito. Como explicamos Jesus em comparação com qualquer outro indivíduo que já viveu? Como explicamos Jesus em relação a qualquer outra pessoa? Qual é a causa básica do ódio, da ganância, da luxúria, da guerra, hoje da injustiça racial e da divisão racial? Jeremias deu a resposta: o coração é mais enganoso que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. O rei Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. Eu nasci em pecado, disse Davi. Ele disse:
fui formado na iniquidade. A Bíblia diz, em Mateus 15, versículo 19, que do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos falsos, testemunhos e blasfêmias. Eu acho que precisamos fazer algo a respeito das armas, mas esse não é o verdadeiro problema. O problema mais profundo está em nossos corações, pois do coração procedem maus pensamentos e homicídios, e adultérios, e furtos e blasfêmias. Todas essas coisas vêm do coração dos homens e das mulheres. Como você explica Jesus, sua autoridade? Ninguém jamais falou como este homem falou. Diz João 7, versículo 46. Ele perdoava pecados. Nenhum outro profeta jamais perdoou pecados. Maomé não tentou isso. Buda não fez isso. Ninguém mais na história jamais disse: teus pecados estão perdoados. Ele também tinha autoridade sobre a natureza. Quando o mar estava revolto e a tempestade rugia, ele apenas levantou a mão e disse: cala-te, aquieta-te. Marcos 4, 39. E o mar se acalmou e a tempestade cessou. Ele tinha autoridade sobre as doenças. Toda pessoa doente que veio até ele com fé e que ele tocou foi curada. Mas e quanto à sua morte? Diferente de qualquer outra pessoa que já existiu, veja, Jesus foi executado. Ele foi tratado como um criminoso. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado. Você consegue imaginar uma pessoa sendo a própria encarnação do pecado? Foi isso que Jesus foi na cruz. Isaías 53, versículo 6 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em 1 Pedro 2, versículo 24, está escrito: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Miqueias diz que todos os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Eu estava lendo hoje sobre um lago na Rússia, que é o ponto de água mais profundo do mundo. Com milhares de metros de profundidade, nossos pecados estão sepultados nas profundezas do mar. As Escrituras dizem que por causa do que Cristo fez na cruz, ele se fez pecado por nós. Ele foi executado por você. Ele tomou o seu juízo e o seu inferno. Você nunca precisará ir para o inferno. Você nunca precisará comparecer diante do grande trono branco se estiver em Cristo, mas todos os outros irão. A Bíblia diz que chegará o dia em que ele julgará o mundo inteiro, e você estará diante de Deus no grande julgamento. Centenas de vocês que estão aqui esta noite, e você não estará com uma grande multidão como essa. Você diz: vamos nos divertir quando chegarmos lá. Não, você estará sozinho. Você vai estar diante de Deus sozinho e prestar contas do que fez com Jesus e de como viveu a sua vida. E muitos de nós vamos ficar terrivelmente decepcionados e vamos clamar por misericórdia, mas será tarde demais. A Bíblia diz que clamaremos para que as rochas e as montanhas caiam sobre nós e nos escondam daquele que está sentado no trono, mas não poderemos. Apocalipse 6:16. E a crucificação de Cristo é uma pedra de tropeço para muitas pessoas, porque parece loucura. A Bíblia diz: para os que perecem, é loucura. 1 Coríntios 1:18. Muitos aceitam os ensinamentos de Cristo quando ele diz: amem uns aos outros, mas param na cruz. É na cruz que você precisa chegar antes de realmente conhecê-lo. E você precisa confessar
que é um pecador e precisa se arrepender do pecado. E a palavra arrependimento significa que você se volta, que você muda. Você está indo em uma direção na sua vida e está disposto a ir em outra. Você diz: mas Billy, eu não tenho essa capacidade. Eu tentei mudar. Eu tentei melhorar, mas não consigo. Não, você não consegue. Mas Deus vai te ajudar. Se você se submeter a Ele e disser: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda até para me arrepender. Se curtir este conteúdo, clique no like. Se não gostar, compartilhe com um amigo. Para mudar de ideia, eu preciso da tua ajuda, até para ter fé para crer, com o tipo de fé que eu devo ter. E você? Então, há a ressurreição dele. A Bíblia diz que o levaram e o sepultaram após sua morte. Mas, no terceiro dia, ele ressuscitou e ele está vivo esta noite. Quando alguns dos discípulos foram até o túmulo onde ele foi sepultado, havia 2 homens, ali 2 anjos, que disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lucas 24, 5, 6. Jesus está vivo. E o que inspirou os discípulos a irem pelo mundo inteiro com o Evangelho foi a ressurreição. Estamos falando de um Cristo vivo que pode entrar na sua vida e no seu coração hoje e te transformar, e transformar sua família, e transformar seu bairro, e transformar Nashville, e transformar o centro do Tennessee, e transformar todo o país. Se o deixarmos, a Bíblia diz que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Você precisa crer que ele não apenas morreu, mas que ressuscitou. Isso é metade. Uma metade é que você se arrepende. Você vem e diz: ó Senhor, eu sou um pecador. Me arrependo por ter pecado. Por favor, me perdoa e me ajuda a mudar. Mas então você precisa viver a vida. E ali, o Cristo ressurreto está através do Espírito Santo para te ajudar a viver a vida depois que você veio a Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então ele não é Deus. E a tremenda força na história permanece sem explicação. O apóstolo Paulo, no caminho para Damasco, estava perseguindo cristãos e matando cristãos. Ele odiava Jesus. E um dia, houve uma luz brilhante, e ele caiu de joelhos e soube que era Jesus. E ele disse: quem és tu? Senhor. Atos 9:5. E essa é a pergunta que você precisa responder. Quem é Jesus? Essa é a pergunta da nossa geração. Quem é Jesus? Jesus afirmou. Se Jesus afirmou ser Deus, sabendo que não era ele, foi um enganador. Se ele achava que era Deus e não sabia a diferença, ele era um lunático. Jesus foi quem disse ser Deus manifestado em carne. Pense nisso. O Deus Todo-Poderoso que criou as estrelas e os planetas e todo esse universo e que sustenta tudo isso. Ele é aquele que quer entrar na sua vida e no seu coração, hoje à noite, de uma forma nova. Talvez você seja membro da igreja, talvez você tenha sido confirmado e batizado e feito todo o resto, mas lá no fundo, você simplesmente não tem certeza. Você não tem certeza de que está pronto para se encontrar com Deus. Você não tem certeza de que escapará daquele grande julgamento. Você precisa encarar a pergunta que Pilatos fez. Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Mateus 27,
22. Pilatos lavou as mãos. Esta noite, você pode lavar suas mãos e sair e deixar o estádio e voltar à vida antiga, e nada terá acontecido. Mas Paulo estava temeroso. Ele tremia. Estava atônito. Estava maravilhado. Mas ele fez a pergunta certa. Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. E Jesus lhe disse, levanta-te e vai. E é isso que Jesus está dizendo a você nesta noite lá nas arquibancadas e aqui embaixo neste campo. Levanta-te e vai. Levante-se do seu assento e faça um novo compromisso com Jesus. E tenha certeza de que seus pecados foram perdoados. Veja, esta pode ser a única chance que você terá. O resto da sua vida é esta noite. Você pode não conseguir voltar a essas reuniões nesta semana. Você talvez nunca mais tenha outro momento como este, quando o Espírito Santo está falando com você, como está falando esta noite. E Jesus diz em Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus está batendo na porta do seu coração nesta noite. Ele quer entrar no seu coração. Ele quer mudar sua vida. Ele quer ter um impacto na sua comunidade, na sua família e na sua vida. Ele quer te dar paz e alegria que você nunca conheceu antes. Ele quer perdoar todos os seus pecados e quer te dar a certeza de que se você morrer esta noite, irá para o céu. Você pode ter essa certeza esta noite antes de sair daqui. E eu vou te pedir que faça algo que talvez seja muito difícil para você. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava morrendo por você. Porque ele te amou e ele está te pedindo que venha e abra seu coração para ele esta noite. E se há qualquer dúvida na sua vida sobre seu relacionamento com Cristo, levante-se do seu assento agora mesmo e venha ficar aqui na frente neste lindo campo que prepararam. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Venha e fique aqui. E eu vou dizer uma palavra para você e fazer uma oração com todos vocês e dar um material para te ajudar na sua caminhada nos próximos dias. Levante-se e venha agora. Homens, mulheres, jovens, centenas de vocês, apenas levantem-se e venham ficar aqui. É só isso. Por esse ato você está dizendo a Deus, eu abro meu coração para Jesus, que morreu por mim e que ressuscitou e que está vivo esta noite e Ele está batendo a porta do meu coração. Eu posso sentir isso. Levante-se e venha. Vamos esperar por você agora. Se você veio com um grupo, eles vão esperar por você. Se você veio de ônibus, eles vão esperar. Há tempo de sobra. Este é o momento mais importante da sua vida. Não perca. Rápido, lá de cima das arquibancadas, levante-se e venha. Vai levar alguns minutos, vai levar uns 4 ou 5 minutos. Fique até o final do vídeo. Tem uma surpresa incrível esperando por você. Então venha. Estaremos aqui para orar com você, conversar com você e te ajudar. Agora, enquanto vocês ainda estão vindo, eu quero dizer uma palavra a todos vocês que estarão assistindo pela televisão. E vocês podem fazer seu compromisso aí mesmo onde estiverem. Você pode estar em casa, pode estar em um quarto de hotel. Eu não sei onde você está, mas Deus está falando com você. Faça seu compromisso. Ou você pode ligar para o número que está aparecendo na tela e há alguém pronto para conversar com você agora e orar com você. E nós vamos te enviar o mesmo material que vamos entregar
Para as pessoas que estão aqui esta noite, você pode fazer seu compromisso. Faça agora, silenciosa como uma névoa noturna, e vai tomando espaço primeiro no coração, depois nas palavras, nos gestos, nas atitudes. Muitos não percebem, mas estão vivendo num campo de batalha invisível dentro do próprio lar. E essa guerra não se vence com gritos ou portas trancadas, mas com discernimento espiritual e autoridade vinda do alto. Quantas famílias vivem hoje em constante tensão, onde o ambiente parece carregado, onde a presença da paz foi substituída por um peso constante. Isso não é casualidade, é sintoma de uma realidade espiritual negligenciada por muitos. Há demônios habitando lares que foram abandonados espiritualmente. Quando o pecado ganha espaço, quando a oração é esquecida, quando a palavra de Deus é retirada da rotina, o inimigo se sente à vontade. Ele não precisa de convites formais. Basta que se apague a luz da fé para que as trevas se infiltrem. Casas antes cheias de alegria se tornam cenários de discussões intermináveis. Pais e filhos que antes se abraçavam, agora se evitam. A doença aparece, a insônia se instala, os sonhos desaparecem. E o que está por trás disso, muitos nem sequer ousam pensar. Influência maligna, alimentada por brechas espirituais. É nesse contexto que o Salmo 91 se ergue como uma fortaleza. Ele não é apenas uma bela poesia bíblica, ele é um escudo revelado por Deus para tempos de guerra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmos 91. Repare bem, não é quem visita o esconderijo é quem habita. Há uma diferença profunda entre esporadicamente a presença de Deus e fazer dela a sua morada. Muitos conhecem versículos, vão à igreja de vez em quando, mas não habitam em Deus. E é por isso que, apesar de religiosidade, vivem assolados espiritualmente. O texto sagrado continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91, 2. Veja como a declaração de fé é o início do combate espiritual. O inimigo não teme palavras bonitas, mas se curva diante da fé verdadeira. Quando você declara que Deus é seu refúgio, você está colocando um limite espiritual para as forças das trevas. A partir desse ponto, não é mais a sua força que está em jogo, mas a do Deus Todo-Poderoso. A promessa segue, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmos 91. Aqui está uma revelação crucial. Existem laços espirituais sendo armados todos os dias contra famílias. São armadilhas invisíveis, ciladas emocionais, tentações planejadas, divisões fomentadas por espíritos de confusão. Mas quem está debaixo das asas do Altíssimo não será pego de surpresa, porque há livramento onde há habitação divina. E não para por aí. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91, 7. Isso é mais do que proteção. Isso é posição espiritual em meio ao caos. Quando o mundo desmorona ao redor, quando os outros caem, o justo permanece de pé, porque não está sustentado por si mesmo, mas pela mão do Senhor. E é exatamente isso que o diabo tenta impedir. Ele não teme uma casa bonita, ele teme uma casa
posicionada na palavra. No Egito, quando o anjo da morte passou, houve uma instrução divina marcar os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. Isso não era apenas um ato simbólico, era uma barreira espiritual. O mal reconhece marcas espirituais. Assim, também uma casa que vive o Salmo 91, que ora com fé, que louva com gratidão, que rejeita o pecado e busca a presença de Deus, está marcada pelo céu, e o inferno não pode atravessar essa marca. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles caminhavam sob o sol escaldante, rodeados por inimigos, expostos a serpentes venenosas e ameaças constantes. Mas enquanto permaneciam sob a nuvem da presença de Deus, nada os tocava. As serpentes que picavam os rebeldes não conseguiam atingir os fiéis que olhavam para o símbolo levantado por Moisés, a serpente de bronze que prefigurava Cristo. Esse episódio é um lembrete poderoso. A presença de Deus não elimina o deserto, mas garante a sobrevivência dentro dele. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. A promessa do Salmo 91 não é automática. Ela não funciona como amuleto, nem se ativa por repetição mecânica. Muitos deixam a Bíblia aberta nesse salmo, como se fosse um talismã, enquanto vivem em desobediência e desonra a Deus. Isso é engano. O que protege não é a página aberta, mas o coração rendido. A palavra precisa estar no interior, não apenas na decoração da sala. É por isso que o inimigo trabalha incansavelmente para afastar as famílias da oração. Ele sabe que onde há oração, há vigilância. Ele sabe que onde há louvor, há luz. E onde há luz, as trevas recuam. A primeira arma do diabo é o engano. Quer mais vídeos como este? Comente. Quero mais. E ative o sininho para receber tudo em primeira mão. Ele faz você pensar que tudo é normal, que não tem nada de espiritual acontecendo. Ele te distrai com problemas naturais, enquanto se esconde atrás deles com suas estratégias infernais. Mas hoje, a palavra de Deus te revela. Existe um cerco invisível sendo rompido quando você escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo. E essa decisão não pode ser adiada. O tempo não espera. O inimigo age com pressa, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Ele quer destruir casamentos, contaminar filhos, corromper lares inteiros. Mas o Espírito de Deus está te chamando agora para um reposicionamento. É hora de fechar as portas ao inimigo e abrir os céus sobre a sua casa. Quem habita no esconderijo do Altíssimo caminha em autoridade. Quem confia no Senhor vive em segurança, mesmo no meio da guerra. Nada é mais urgente do que isso. A tua casa precisa da presença de Deus mais do que de conforto, mais do que de móveis caros, mais do que de qualquer sucesso exterior, porque sem a presença dele, tudo se torna vulnerável. Mas com ele, até as paredes choram de alegria, porque ali habita a paz que excede todo entendimento. E quando essa presença é restaurada, tudo começa a mudar. Os gritos cessam. Os filhos dormem em paz. O medo vai embora. E o Espírito Santo começa a andar pelos corredores da tua casa como Senhor absoluto. E é aí que a verdadeira batalha começa a ser vencida. Não com armas humanas, mas com a presença real do Deus vivo que habita no meio dos que o buscam com todo o coração. Segundo Salmo 29, há uma diferença entre conhecer a palavra e usá-la
como arma viva contra o inimigo. Muitos sabem onde está o versículo, mas não sabem como empunhá-lo. Sabem de cor o texto, mas não carregam o espírito da verdade dentro do coração. E é por isso que muitos estão sendo derrotados, porque tratam a palavra de Deus como enfeite religioso e não como espada afiada que corta o mal pela raiz. O diabo não teme uma Bíblia aberta, mas treme diante de uma alma que declara com fé aquilo que está escrito. Porque a palavra de Deus falada com autoridade pela boca de quem crê é fogo consumidor, é martelo que esmiuça a pedra, é trovão que cala o inferno. O Salmo 29 é uma revelação do poder que sai da boca de Deus. Ele não é apenas uma descrição poética da natureza. Ele é um retrato da força que há na voz do Altíssimo. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Salmos 29, 4. Não é qualquer voz. É a voz que criou o universo com um simples haja. É a mesma voz que silenciou o mar da Galileia. É a mesma que chamou Lázaro para fora do túmulo. E é essa mesma voz que pode ser ativada quando um servo de Deus, cheio de fé, proclama as Escrituras como uma verdade viva e presente. O Salmo declara: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Salmos 29, 5. Cedros eram um símbolo de força, de firmeza, de resistência, mas até aquilo que parece inabalável se curva diante da palavra de Deus. Isso significa que os espíritos resistentes às fortalezas espirituais, às cadeias emocionais, às opressões persistentes, todas elas podem ser destruídas quando a voz do Senhor é liberada com fé. Não há demônio que resista ao poder que sai da boca de Deus. E quando um homem ou uma mulher fala palavra com reverência e autoridade, é como se o próprio Deus estivesse falando de novo sobre a terra. Jesus nos deu esse exemplo de maneira clara. No deserto tentado pelo diabo, ele não usou argumentos humanos. Ele não entrou em discussões filosóficas. Ele não tentou raciocinar com Satanás. Ele simplesmente respondeu. Está escrito 3 vezes. Jesus venceu a tentação com o mesmo princípio, declarar a palavra com firmeza e submissão. Mateus 4, 4, 7, 10. E aqui está um detalhe poderoso. As palavras que Jesus usou eram dos Salmos e de Deuteronômio. Ele não improvisou. Ele usou as Escrituras como espada afiada e o diabo teve que recuar. Então, por que tantos cristãos hoje estão perdendo batalhas dentro de suas casas? Porque se calaram. Porque trocam a palavra por queixas, por raiva, por palavras duras que alimentam ainda mais a escuridão. Não se vence treva com grito, se vence com luz. E a luz é a palavra de Deus proclamada com fé. A casa onde os salmos são declarados com convicção se torna uma fortaleza espiritual. Quando você diz com o coração e com a alma: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Salmos 23, 1. Ou 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido. Salmos 91, 7. Você não está apenas recitando algo bonito. Você está abrindo a boca para liberar a voz do céu sobre o ambiente da sua vida. Mas há uma condição. Essa proclamação
precisa vir de um coração submisso. A palavra na boca do rebelde não tem poder. Os filhos de Seva em Atos tentaram expulsar demônios em nome de Jesus sem autoridade espiritual, e os demônios riram deles. Atos 19, 13, 16. Porque a autoridade não se imita, se vive. A palavra é espada apenas na mão daquele que vive, o que prega, que teme o que lê, que honra o que declara. Sem santidade, não há impacto. Sem rendição, não há fogo. O Salmo 29 continua. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Salmos 29, 7. Aqui não há metáfora fraca. Fogo na Bíblia sempre foi símbolo da presença ativa e purificadora de Deus. Quando a palavra é liberada com fé, ela queima o que é impuro, ilumina o que está oculto, consome o que é maligno. É por isso que os demônios odeiam casas onde se lê a Bíblia em voz alta, onde se recitam salmos antes de dormir, onde se proclama com sinceridade: este lar pertence ao Senhor. Mas hoje muitos cristãos estão desarmados. Conhecem o Salmo 23, mas nunca oraram com ele. Sabem o Salmo 91 de memória, mas nunca o proclamaram com fé no quarto dos filhos. Sabem onde está o Salmo 29, mas nunca o leram em voz alta, como quem segura uma espada. E é esse o erro fatal. A palavra precisa ser lida, proclamada, entronizada, não apenas lembrada. Os céus respondem à voz da fé. Os demônios se dobram diante da palavra viva. Mas o silêncio espiritual é convite para o caos. Não subestime o que sai da sua boca. Morte e vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Se você quer ver sua casa livre da opressão, pare de repetir maldição e comece a declarar libertação. Mude o ambiente com a palavra. Vamos interagir. Diga nos comentários o que achou e compartilhe para espalhar essa mensagem. Transforme as madrugadas em altar. Faça do Salmo 29 uma oração de guerra. Diga com firmeza: a voz do Senhor quebra as resistências do inferno nesta casa. A voz do Senhor despede fogo sobre toda a maldição. A voz do Senhor sacode este deserto e faz nascer águas vivas. Não é sobre gritar, é sobre crer. A autoridade espiritual não está no volume da voz, mas na certeza do coração. Quando você se posiciona em fé, quando se levanta com a palavra como escudo e espada, o inferno treme porque reconhece quem está debaixo da autoridade do céu. Cada salmo que você declara com reverência é uma flecha contra o inimigo. Cada versículo proclamado em oração é uma porta trancada para o mal. Cada palavra de Deus dita com fé é uma muralha ao redor da sua casa. E se você ainda duvida, olhe para o que o próprio Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6, 63. Quando falamos o que ele falou, liberamos o mesmo espírito que andava com ele. Quando declaramos os salmos como orações vivas, nos unimos ao louvor dos céus e acendemos fogo no acampamento do inimigo. E este fogo ninguém pode apagar, porque onde há a voz do Senhor, há poder. Onde há a palavra proclamada, há vitória. Onde há fé declarada, há libertação. Não fique em silêncio. O silêncio de quem crê é terreno fértil para o ataque. Quebre esse ciclo agora. Abra os seus lábios. Os seus
Proclame o Salmo 29 como espada, como fogo, como trovão. E verá que os inimigos que se levantaram contra você cairão diante da palavra viva do Deus Altíssimo. Terceiro Salmo, Salmo 24. Se o mal encontrou morada dentro de uma casa, não foi pelas paredes, mas pelo que foi permitido dentro do coração de quem ali vive. Porque o lugar mais vulnerável para a entrada do inimigo não é a porta da frente, é o interior do homem. O diabo não se intimida com estruturas físicas, mas recua diante de corações íntegros e quebrantados. E é exatamente aqui que o Salmo 24 lança luz com uma pergunta que atravessa os séculos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Salmos 24, 3. A resposta é direta e inegociável. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Salmos 24, 4. A batalha espiritual começa por dentro. Você pode expulsar demônios da sala da sua casa, mas se eles ainda encontrarem abrigo dentro das intenções do seu coração, eles não vão embora, apenas se disfarçam. Por isso, muitos vivem em ciclos repetitivos, sentem alívio por um tempo, mas logo tudo volta. Isso acontece porque a limpeza exterior, sem arrependimento interior, é apenas encenação religiosa. E Deus não se deixa enganar por rituais vazios. Ele olha para o interior, pesa os pensamentos, esquadrinha as motivações. O Salmo 24 é um chamado à santidade verdadeira. Mãos limpas falam de ações. Coração puro fala de intenções. A limpeza espiritual não é apenas parar de fazer o que é errado, mas desejar o que é certo com sinceridade. É deixar de apenas parecer limpo e realmente ser limpo aos olhos de Deus. E isso exige confronto, exige quebrantamento, exige olhar para dentro e admitir: há coisas em mim que precisam ser expurgadas. E só o Espírito Santo pode fazer isso. A Bíblia nos mostra o exemplo trágico de Acã em Josué. Ele era um homem do povo de Deus, alguém que caminhava com os demais, que participou das vitórias do Senhor. Mas, num momento de cobiça, ele escondeu em sua tenda objetos proibidos que deveriam ter sido consagrados ao Senhor. E por causa desse ato escondido, uma maldição caiu sobre todo o arraial. O povo foi derrotado numa batalha que jamais deveria ter perdido. E Josué ficou sem entender o motivo até que Deus revelou: há pecado oculto no meio de vocês. Josué 7:13. Veja a seriedade disso. Um pecado escondido contaminou toda a congregação. O que estava enterrado na tenda de Acã trouxe derrota, tristeza, e a presença de Deus foi suspensa temporariamente do meio do povo. Isso nos mostra que não há como manter o pecado escondido e a bênção visível ao mesmo tempo. Mais cedo ou mais tarde, a podridão de dentro se manifesta nas rachaduras de fora. E é por isso que Deus não compartilha sua glória com lares que se recusam a serem purificados. A pergunta que o Salmo 24 faz não é poética, é profética. Quem subirá? Em outras palavras, quem vai ter acesso à presença dele? Quem vai experimentar a plenitude de sua glória? Não é o mais talentoso, não é o mais bem-sucedido, é o mais limpo, é o mais verdadeiro. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não apenas em forma e aparência. João 4:23.
Mas o que significa ter um coração puro não é ser perfeito. É ser sincero diante de Deus. É não viver em duplicidade. É não esconder o pecado, mas confessá-lo. É não fingir santidade, mas buscar transformação. Porque o coração que adora com verdade se torna terreno santo. E quando Deus encontra esse tipo de adorador, ele vem, ele habita, ele restaura, ele quebra o jugo. O diabo pode até tentar se aproximar, mas não consegue permanecer. Porque onde há adoração verdadeira, há fogo no altar. E o fogo consome tudo que é impuro. Há lares onde tudo parece em ordem por fora, mas, espiritualmente, estão cheios de lixo escondido. Falta perdão, sobra orgulho. Há lembranças guardadas que alimentam a dor. Há objetos que foram trazidos de práticas ocultas. Há memórias que nunca foram curadas. E por isso, o inimigo se sente à vontade. A limpeza espiritual começa por dizer: Senhor, vasculha a minha casa, mas também vasculha o meu coração. Se houver algo que não te agrada, remove mesmo que doa. Essa entrega radical abre caminho para uma nova estação espiritual. E essa purificação precisa ser constante. Não basta fazer uma vez. O altar do coração precisa ser limpo todos os dias, porque o inimigo não desiste fácil. Ele volta, bate na porta, tenta entrar novamente pelos mesmos caminhos, pela mágoa, pelo ressentimento, pela culpa, pelo medo. Mas quando encontra um coração que já foi lavado, selado e preenchido com a presença de Deus, ele não tem onde se firmar. Ele recua porque reconhece que aquele lugar é território consagrado ao Altíssimo. A santidade não é um peso, é uma proteção. Deus não nos chama à pureza para nos restringir, mas para nos libertar das correntes invisíveis que nos prendem a maldições que nem percebemos mais. A impureza espiritual atrai destruição, mas a verdade liberta. E a adoração verdadeira limpa o ambiente, purifica a mente, renova as emoções, cura as feridas mais antigas. Adorar não é cantar. Adorar é se render, é entregar tudo à dor, os sonhos, os fracassos, as culpas, os medos, e dizer: Senhor, aqui está meu coração, lava-o com teu sangue. Quando essa entrega é feita de forma autêntica, os céus se movem, o Espírito Santo entra e com ele vem luz, paz, discernimento. As decisões começam a mudar. Os relacionamentos começam a ser curados. A atmosfera da casa começa a ser restaurada, não porque mudaram os móveis, mas porque mudou o espírito que governa aquele lar. E isso só é possível quando o coração do homem é transformado. A partir daí, a autoridade espiritual se estabelece. Não há mais espaço para o inimigo fazer morada, porque agora aquela casa não é apenas um lugar físico, é um altar de adoração, um ambiente santificado, um espaço onde Deus tem prazer em habitar. E onde Deus habita o mal, não pode permanecer. Por isso, examine-se. Pergunte-se com sinceridade: há algo escondido em mim que precisa ser confessado? Há objetos, lembranças, alianças que precisam ser quebradas, há rancores que eu ainda alimento. Não espere a destruição bater à porta para começar a limpeza. Comece agora e verá que, ao purificar seu coração, Deus começará a purificar toda a sua casa, não com água, mas com fogo santo, com graça abundante, com glória restauradora.
E então, a presença dele deixará de ser uma visita ocasional e se tornará uma habitação permanente, forte e invencível, segura contra toda investida do inferno. Porque onde há a verdade, o trono de Deus é estabelecido, e onde ele governa as trevas, não resistem. 4º Salmo, Salmo 100. A atmosfera de um lar é moldada, antes de qualquer coisa, pelo som que nele habita. Não o som dos móveis, dos passos ou das tarefas diárias, mas o som espiritual que ecoa das bocas e dos corações. Há casas onde a música é de reclamação. Há casas onde o coro diário é de ofensas, ironias, acusações e palavras negativas. E não é à toa que o ambiente se torna pesado, que os dias se arrastam, que os cômodos parecem sufocar. A escuridão não precisa de convite verbal. Basta que a murmuração se torne constante e o louvor desapareça e ela se instala sem cerimônia. O Salmo 100 é um antídoto divino contra essa atmosfera carregada. Ele começa com uma ordem, não um conselho. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Salmos 100. 1. Não se trata de um momento musical ou de um simples canto bonito. Trata-se de uma postura espiritual. Louvar a Deus com júbilo é abrir as janelas da alma para que a luz do céu entre. É transformar a casa em um altar vivo, onde há cânticos de louvor, a resistência contra as trevas, onde há salmos entoados com gratidão, o território espiritual se santifica. As trevas detestam o som do louvor, porque o louvor lembra ao inferno aquilo que ele perdeu. A glória da adoração pura, a beleza de um coração rendido, o som que sobe como incenso ao trono de Deus. Quando um lar se enche de gratidão, o diabo perde espaço. Ele não consegue respirar onde há louvor. Ele se sufoca no ambiente da fé. Por isso, um dos maiores ataques espirituais do inimigo é calar os lábios dos filhos de Deus, substituir louvor por queixa, alegria por frustração, exaltação por sarcasmo. Mas o salmista continua: serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Salmos 100, 2. Isso é mais do que uma prática religiosa. É uma arma espiritual. A alegria que vem de Deus manifestada em louvor desarma os ataques invisíveis que nos cercam todos os dias e não precisa de grandes instrumentos ou técnicas. Basta um coração sincero, uma voz que se levanta, uma melodia nascida da gratidão. Deus habita no meio dos louvores. Salmos 22, 3. E se ele habita o mal, não resiste. Recordamos então Paulo e Silas presos, injustamente açoitados, acorrentados no fundo de uma prisão. Eles tinham todos os motivos humanos para se calar, se revoltar ou se entregar ao desespero. Mas a Bíblia diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 16, 25. E naquele instante, a terra tremeu. As portas se abriram e as correntes se quebraram. Louvor na escuridão. Adoração em meio à dor, cântico em meio à prisão. Foi isso que moveu o céu e rompeu as cadeias do inferno. Se louvor pode quebrar as correntes de uma prisão física, o que ele não pode fazer dentro das prisões emocionais, espirituais e familiares
em que muitos estão hoje, o que aconteceria se, ao invés de começar o dia com lamúrias, se começasse com salmos? Se, ao invés de alimentar fofocas, se entoasse cânticos de gratidão? O que mudaria se, antes de dormir, a casa se enchesse do som da palavra cantada e não de reclamações sussurradas? A resposta é simples. O ambiente mudaria e, com ele, as situações. Porque louvor genuíno muda a atmosfera. O louvor alinha o espírito da casa com o céu. Ele estabelece um som que repele o maligno e atrai o Espírito Santo. A adoração não é uma emoção, é uma decisão. E quando ela se torna a cultura dentro de um lar, ela cria uma fortaleza contra as opressões do inimigo. O Salmo 100 segue dizendo: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Salmos 100:3. Essa consciência de pertencimento é que torna o louvor verdadeiro. Quem sabe a quem pertence, louva com confiança. Quem entende que é cuidado por Deus, canta mesmo no vale. A adoração que nasce da identidade e não apenas da circunstância é a mais poderosa, porque ela não depende do momento, mas da convicção do coração. E então, o salmista declara: Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Salmos 100:4. Isso é um chamado para cada família, uma convocação para transformar a casa num lugar de entrada para a presença de Deus. A porta da casa precisa ser a porta da gratidão. Os cômodos precisam se tornar átrios de louvor. As refeições precisam ser temperadas com reconhecimento. As conversas precisam ser regadas com ações de graças. O lar, onde isso acontece, vira um território de resistência contra o maligno. Os demônios não conseguem permanecer onde há honra ao nome de Deus. Eles não suportam a alegria que nasce do louvor, porque ela os lembra de que foram derrotados, vencidos, expulsos. Eles não conseguem se esconder onde há luz. E o louvor é luz, é lâmpada acesa no meio da noite espiritual. É fogo sobre o altar, é clarão no vale da sombra da morte. Por isso, é necessário ser vigilante, porque o diabo tenta mudar o tom da casa, influenciando os sentimentos, usando situações cotidianas para roubar a gratidão. Mas quem vigia percebe o jogo espiritual e não cede. Em vez de se render à tristeza, canta. Em vez de se entregar à raiva, louva. Em vez de amaldiçoar, exalta. E esse tipo de resposta abala o reino das trevas, porque é uma resposta contrária à lógica do inferno. É fé em forma de melodia. É resistência em forma de adoração. Quando os salmos são cantados em casa, o espírito do lar é edificado. Eles são mais que letras. São declarações de guerra contra a opressão. São como tochas acesas nas janelas. São como muralhas sonoras ao redor da família. E a gratidão se torna como perfume que atrai a presença de Deus e purifica o ambiente. A palavra nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24:12. Mas também nos revela que Deus procura adoradores e Ele os encontra onde há um lar que canta, onde há uma mãe que louva enquanto cozinha, um pai que canta salmos enquanto ora pelos filhos,
que aprendem desde cedo que a alegria do Senhor é a força da casa. Esse tipo de lar se torna inexpugnável, não porque não haja lutas, mas porque há louvor. Não porque não haja ataques, mas porque há glória habitando entre os cânticos. E essa glória muda tudo. Onde ela está, a enfermidade perde o domínio. O medo se dissolve, a amargura se transforma, a casa se reveste de luz. E onde há luz, as trevas simplesmente não podem permanecer. Quinto Salmo, Salmo 112. Existem lares onde o mal se instalou antes mesmo das crianças nascerem. Famílias que carregam geração após geração um ciclo invisível de destruição. São histórias que se repetem. Pais que abandonam filhos que crescem em revolta, lares tomados por vícios, doenças que se arrastam como heranças, tragédias em série, divisões intermináveis. E muitas vezes ninguém entende por quê. Mas o que está acontecendo ali não é coincidência. É um sistema espiritual hereditário que foi ativado por portas abertas no passado. E esse tipo de maldição não respeita diplomas, boas intenções ou esforço humano. Ela só é quebrada quando se levanta alguém com autoridade espiritual para dizer: basta aqui, essa cadeia termina. Essa linhagem será redimida pelo Senhor. O Salmo 112 revela um segredo poderoso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Salmos 112, 1, 2. Veja o temor ao Senhor. Não abençoa apenas o indivíduo, mas transforma o destino de sua linhagem. Deus não se limita a alcançar o coração de um servo fiel. Ele estende sua mão sobre os filhos, os netos, os bisnetos. Isso significa que a obediência de hoje rompe com a maldição de ontem e planta a bênção no amanhã. Mas para isso acontecer, é preciso confrontar a herança maligna que foi deixada. E muitos se recusam a olhar para trás, preferem ignorar, fingir que não houve idolatria, adultério, injustiça, feitiçaria ou violência no histórico familiar. Mas enquanto houver pecados não confessados e pactos não quebrados, haverá legalidade para o inimigo agir. Gideão precisou aprender isso. Quando Deus o chamou para libertar Israel, a primeira coisa que o Senhor ordenou não foi que ele pegasse armas, mas que derrubasse o altar de Baal que estava na casa de seu pai. Juízes 6, 25. Antes de vencer os inimigos de fora, ele precisou quebrar a aliança maldita que havia dentro da sua família. A idolatria de gerações passadas ainda contamina muitas casas. Antigos pactos feitos com imagens, juramentos feitos diante de entidades estranhas ao Deus vivo, objetos espirituais trazidos por antepassados. Tudo isso forma correntes que ligam o presente ao passado sombrio. E essas correntes não se rompem com frases positivas ou com boas obras. Elas só se rompem com temor ao Senhor e obediência radical à sua palavra. Foi isso que Gideão fez. Ele obedeceu mesmo correndo o risco de ser rejeitado por sua própria família, porque entendeu que é melhor enfrentar o desconforto humano do que continuar debaixo de um jugo espiritual destrutivo. O Salmo 112 continua: em sua casa há prosperidade e riqueza,
e a sua justiça permanece para sempre. Salmos 112, 3. Não está falando apenas de dinheiro. Está falando de uma herança de retidão. Quando um pai teme ao Senhor, ele deixa para seus filhos um legado que o mundo não pode roubar. E esse legado vale mais do que qualquer bem material, porque ele protege, liberta, sustenta e direciona. É uma marca espiritual que diz: essa casa pertence ao Senhor. Muitos dos ataques espirituais que as pessoas enfrentam hoje não têm origem no presente. São ecos de pactos antigos que ainda têm validade no mundo espiritual, porque ninguém os cancelou com o sangue de Jesus. Há vícios que se repetem de pai para filho. Há mulheres que enfrentam os mesmos abusos que suas mães enfrentaram. Homens que fracassam nos mesmos lugares que seus pais fracassaram. Tudo isso são sinais de ciclos não quebrados, alianças não confrontadas, maldições não denunciadas. Mas há uma boa notícia: Deus não está preso ao passado da sua família. Ele é o Deus de recomeços. Ele transforma maldição em bênção. Mas isso só acontece quando alguém se levanta como Gideão e diz: hoje minha casa será restaurada. Hoje eu quebro o altar do passado e levanto um novo altar ao Senhor. Esse ato de fé muda o rumo da história, porque quando uma geração se consagra, as futuras são redimidas. Mas isso exige mais do que palavras, exige atitudes. Talvez seja necessário destruir objetos que carregam carga espiritual maligna. Talvez seja preciso romper contradições familiares que foram instituídas em desobediência à palavra. Talvez seja necessário confrontar comportamentos aprendidos, pensamentos herdados, medos transferidos, porque libertar-se de uma maldição geracional é um ato de coragem e fé que muitas vezes fere o orgulho, mas cura a alma. É preciso entender que o sangue de Jesus é suficiente para apagar qualquer pacto feito no passado. Ele é o Cordeiro que cancela dívidas espirituais, que rompe laços com o inferno, que restaura aquilo que parecia irrecuperável. Mas esse sangue só opera onde há arrependimento verdadeiro e decisão firme de andar em santidade. Muitos querem a bênção, mas se recusam a largar os laços com o passado. Querem vitória, mas ainda alimentam as velhas alianças. Isso não funciona. Deus não divide sua glória com nenhum outro nome, com nenhuma imagem, com nenhum espírito estranho. A libertação que o Salmo 112 anuncia não é para quem vive na superficialidade, é para quem teme ao Senhor, quem guarda os mandamentos com reverência, quem leva a sério a voz do Espírito Santo. Porque é esse tipo de temor que atrai a bênção sobre os filhos. E mesmo que os filhos estejam distantes, Deus começa a cercá-los, começa a visitá-los, começa a enviar sinais, inquietações, oportunidades de arrependimento, porque o pacto de fidelidade que começa com um justo se estende como sombra protetora sobre toda a sua descendência. E não importa quão pesada seja a herança de maldição. Quando o nome de Jesus é invocado com sinceridade, quando a palavra é obedecida com temor, toda corrente é quebrada. As prisões invisíveis se rompem, os altares antigos caem e um novo ciclo começa. Um ciclo de vida de verdade, de luz, de esperança. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Ele pega famílias
marcadas pela dor, e as transforma em colunas de fé. Ele pega histórias de ruína e escreve capítulos de restauração. Ele pega o que estava perdido e levanta como testemunho vivo do seu poder. Quem teme ao Senhor e o serve de verdade se torna o ponto de ruptura entre a maldição que vinha atrás e a bênção que virá à frente. Não é magia, é fé, é obediência, é entrega, é decisão. E essa decisão muda tudo. Porque quando Deus encontra alguém disposto a quebrar os altares antigos, ele começa a levantar uma linhagem nova, a geração dos justos, abençoada sobre a terra. Sexto Salmo, Salmo 127. A presença de Deus não se mantém em um lar pela lembrança de um momento de fé. E então, aqui estamos no final desta jornada, mas no verdadeiro começo da sua. Chegamos a um ponto de inflexão, onde o silêncio não é mais uma opção. Vimos a história se desdobrar, vimos os impérios do homem subirem e caírem, vimos os tratados de paz se tornarem meros papéis amarelados pelo tempo. E a conclusão, o veredito da história, é implacável e ecoa até hoje: o homem deixado à sua própria sorte é um fracasso moral. Nossas melhores intenções se corrompem. Nossas maiores forças se revelam fraquezas. Nosso coração, como disse o profeta Jeremias, é desesperadamente enganoso. Tentamos consertar o mundo com nossas próprias mãos apenas para descobrir que o problema mais profundo não estava no mundo lá fora, mas dentro de nós. É por isso que a mensagem da cruz parece uma loucura para o mundo, mas para nós é a única resposta lógica para a condição humana. Naquela cruz, não vemos apenas um homem morrendo. Vemos a intersecção divina, onde a falha humana encontrou a graça infinita. Vemos o único momento na história em que a justiça perfeita e o amor incondicional se beijaram. A morte de Jesus não foi um acidente trágico. Foi a nomeação divina para pagar uma dívida que nós nunca poderíamos quitar. E o túmulo vazio 3 dias depois não é apenas um milagre histórico. É a declaração de Deus ao universo de que a morte, o pecado e o inferno foram derrotados. É a prova irrefutável de que a salvação não vem por nosso esforço, mas pela fé na obra consumada de Cristo. Este é o fundamento. Se você não construir sua vida sobre esta rocha, tudo o mais será areia movediça. Mas, e este é um mas, que pode mudar o destino da sua família. A ressurreição não foi um ponto final para que pudéssemos relaxar e simplesmente esperar pelo céu. Não, a ressurreição foi o tiro de partida para a maior missão que um ser humano pode receber. Ao aceitar Cristo, você não apenas recebeu um ingresso para o céu, você foi alistado no exército do Deus vivo. Você foi comissionado e equipado para uma batalha. Uma batalha que não é travada com armas de carne e osso, mas em um reino espiritual. E o campo de batalha mais crucial, mais intenso e mais negligenciado de todos é o seu lar. É dentro das 4 paredes da sua casa que o inimigo trabalha silenciosamente para plantar sementes de discórdia. É na mesa de jantar que ele sussurra palavras de amargura. É nos corredores à noite que ele alimenta medos e ansiedades. É no relacionamento entre marido e mulher
que ele tenta apagar a chama do amor. É na mente dos seus filhos que ele semeia rebelião e confusão. Depois de ser salvo, sua próxima responsabilidade é se levantar como o guardião espiritual da sua casa. Você tem a responsabilidade de dizer, neste território, o inimigo não avança mais. Esta casa pertence ao Senhor. E Deus não te deixou de mãos vazias para esta luta. Ele te deu um arsenal completo, armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. A primeira e mais poderosa arma é a palavra de Deus, não como um livro decorativo na sua estante, mas como uma espada afiada em sua boca. A Bíblia, na sua casa, não pode ser apenas um objeto. Precisa ser uma voz. Lembra do Salmo 29. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Quando você, cheio de fé, proclama as Escrituras em voz alta sobre sua casa, não é mais a sua voz que ecoa, mas a voz do próprio Deus. É o trovão do céu silenciando o sussurro do inferno. Pare de apenas ler a palavra e comece a declará-la. Proclame sobre seus filhos que eles são a descendência abençoada do justo. Proclame sobre suas finanças que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Proclame sobre sua saúde que pelas suas pisaduras fomos sarados. Transforme sua casa em um ambiente onde a palavra de Deus é tão presente que nenhum espírito maligno consiga suportar permanecer ali. A segunda arma é o louvor. Lembre-se de Paulo e Silas, na prisão mais escura, acorrentados feridos. A lógica humana diria para reclamar, para se desesperar. Mas o que eles fizeram? Eles oraram e cantaram hinos. E o que aconteceu? A terra tremeu, as portas se abriram e as correntes se soltaram. O louvor é a trilha sonora do céu invadindo a terra. O inimigo odeia o som do louvor, porque o louvor é uma declaração de fé na vitória, mesmo no meio da batalha. Ele não suporta um ambiente de gratidão. Portanto, mude o som da sua casa. Substitua o som da reclamação pelo som da gratidão. Substitua o som das discussões pelo som dos cânticos. Encha sua casa com uma adoração que nasce não das circunstâncias, mas da convicção de quem Deus é. O louvor cria uma atmosfera que sufoca as trevas e atrai a glória de Deus. A terceira arma é a santidade. O Salmo 24 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? A resposta é direta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A autoridade espiritual não vem de rituais, mas de um coração rendido. O inimigo não teme suas idas à igreja. Ele teme a sua vida de obediência e arrependimento durante a semana. Faça uma varredura no seu coração e na sua casa. Assim, como Acã escondeu o pecado em sua tenda e trouxe derrota para toda a nação, o pecado escondido no seu lar dá legalidade para o ataque do inimigo. Livre-se de tudo o que não agrada a Deus. Quebre alianças com o passado, confesse pecados ocultos, perdoe quem te feriu. A santidade não é uma prisão, é a sua maior fortaleza.
é o muro de fogo que Deus coloca ao seu redor e ao redor da sua família. E, finalmente, use a autoridade que lhe foi dada para quebrar as correntes do passado. O Salmo 112 nos mostra que a obediência de um homem justo abençoa toda sua descendência. Talvez você venha de uma linhagem de divórcio, de vício, de miséria, de doenças. Hoje Deus está te chamando para ser o Gideão da sua família. Ele te chama para derrubar os altares de Baal que seus antepassados construíram e para levantar um novo altar ao Deus vivo. Em nome de Jesus, você tem autoridade para cancelar toda a palavra de maldição, todo pacto maligno, todo ciclo de destruição que foi passado de geração em geração. Você pode se levantar hoje e declarar: a herança da minha família muda agora. A partir de mim, começa uma linhagem de homens e mulheres que servem ao Senhor. O objetivo final de tudo isso é transformar a sua casa. É pegar um lugar que talvez hoje seja um campo de batalha cheio de tensão, medo e tristeza, e transformá-lo em um santuário, um refúgio seguro, uma embaixada do céu na terra, um lugar onde a presença de Deus habita de forma tão real que as paredes parecem exalar paz. Um lar onde seus filhos crescem conhecendo a voz de Deus. Um lugar de cura, de restauração, de alegria. Um farol de luz em uma vizinhança escura. Este não é um sonho distante. É a promessa de Deus para aqueles que se posicionam e lutam a boa luta da fé. A decisão é sua e o momento é agora. Você não pode mais ser um espectador passivo na batalha pela sua própria alma e pela alma da sua família. Deus está te entregando as chaves do reino. Ele está te dando as armas. A pergunta é: você vai usá-las? Então, eu te chamo hoje para tomar uma decisão. Não amanhã, não, na próxima semana. Agora, eu te desafio a ir para casa esta noite e começar. Escolha um desses salmos, o 91, o 24, o 100, o 112. Leia-o em voz alta. Caminhe pelos cômodos da sua casa e proclame a verdade de Deus com autoridade. Unja sua casa com oração. Diga ao inimigo em voz alta que o contrato de aluguel dele acabou e que o dono da casa retornou. Se esta mensagem falou ao seu coração, se você aceita este chamado para se levantar como o sacerdote ou a sacerdotisa do seu lar, eu quero que você faça algo profético. Escreva aqui nos comentários com toda a sua fé: a minha casa serve ao Senhor. Declare isso para que os céus ouçam e o inferno trema. Este é o seu primeiro passo para retomar o território que Deus te deu. Levante-se, guerreiro. Levante-se, guerreira. A vitória já foi conquistada na cruz. Agora vá e tome posse dela. Em nome de Jesus, amém.